Você desligou a coisa. Ah, tô... Eu acabei de olhar aqui no meu Google Class e, tipo, não tem esse trabalho. Tipo, foi esse anexo, não foi? O seu aqui, ó. Cadê Luan? Ó, pesquisa. Luan. Foi esse anexo ou eu não enviei? Esse é anexo. Você pode devolver, por favor, então, que não tá no meu pendente. Devolvo agora. Ah, já tinha te devolvido, ó. Tá devolvido já. Você já consegue Já reenviar o foi. trabalho, a pesquisa, entendeu? Tá, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Não, né? Então tá bom. Agora vamos lá. Augusto tá aí? Oh, Ah, então tá bom. Hoje sua internet tá boa, né? acho que sim. Acho, não sei, professor. Até agora não caiu, só caiu uma vez na aula de português. Ah, não, mas vamos torcer que vai ficar aí bem tranquilo. É, porque eu não André, aguento mais, professor. É só na sua aula. pois é. André, eu já devolvi de todo mundo. Quem não, os alunos que não enviaram a atividade, o arquivo, ou ficou pendente sem arquivo, eu já devolvi. Aí vocês já conseguem, vocês que eu devolvi, que não enviaram a atividade, conseguem me reenviar. Aí eu altero a nota assim que vocês enviarem, mas aí tem que me avisar que enviou. Não vai valer mais Tá? 3, né, professor? Não, não vai valer mais 3, mas também não vai ser uma nota baixa. Aí tem que dedicar no trabalho que eu vou passar hoje, para entregar no final Tá. do mês, que aí vale 7, né? Aí eu vou somar as duas notas. Mesmo que você fique com 1 no trabalho que você me entregou, se você tirar 7 no outro, você fica com 8, entendeu? 8, 7 mais 1, 8. Mas tá aqui, André, ó, já devolvi, ó, a pesquisa, ó, tá tudo aqui, ó, cadê o seu aqui? Você fez a pesquisa? Não, a pesquisa você fez. Qual é a aula, André? Você tá sem áudio? Qual é a aula que você está devendo, André? Sim, professor, ele tá sem áudio. Aqui tem duas atividades, aula 17 e aula 19. Aula 17, ó, eu já devolvi. Cadê? Ó, já devolvi a aula. E André. Ó, já devolvi, ó. Devolver, ó, não tem nem mais a opção porque já foi devolvido. Só você clicar aí dentro da atividade de novo que você consegue cancelar algum envio e enviar novamente. Entendeu? Bom, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, gente, vamos lá então. Para terminar aqui, se eu não me engano, eu parei. Me lembrem aí. Começamos a falar sobre o tempo e clima, a diferença entre tempo e clima, os tipos de chuvas, né? Chuvas de condensação, chuvas consecutivas, chuvas orográficas, frontal, fatores climáticos. Nossa, quem está com o áudio ligado aí, gente? Desliga o áudio se não for falar nada. Vai dar muita interferência. Bom, latitude e altitude também falamos, circulação atmosférica, paramos aqui. Vamos entender um pouquinho sobre a articulação atmosférica dentro do contexto aí de climas, né? Dos fatores climáticos, né? Elementos, né? Os fatores e os seus elementos. Circulação atmosférica ocorre em função da diferença entre as áreas de baixa e alta pressão atmosférica. É definida também pela ação das massas de ar, que serão classificadas como massas de ar quente ou massas de ar frio, em função de suas características de temperatura e umidade. Aqui temos uma imagem da Serra do Mar, Ubatuba, em São Paulo, litoral, né? Paulista, litoral norte, se eu não me engano, Ubatuba, né? E dentro dessas características atmosféricas, também temos a continentalidade e a maritimidade, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo explicando o que é cada um. Maritimidade e continentalidade.
Deixa eu mostrar esse vídeo aqui. Depois eu mostro a maritimidade e... Espera aí. Professor, Bom, vamos lá. Oi. Quem me você parou chama? em circulação atmosférica? Não entendi. Você parou em circulação atmosférica? Foi, porque eu já expliquei fatores climáticos, ó. Latitude e altitude, parei em circulação atmosférica. Não foi? Não. Foi. Porque isso aqui eu expliquei, eu lembro, ó, do desenho. Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, fatores climáticos. Ó, vamos lá. Não, porque eu só peguei a parte... Ah, tá, porque a sua internet caiu aquele dia. Lembra? É, mas não... Sim, mas não foi tanto tempo assim. Acho que faltava só uns 10 minutos para acabar a aula. Não lembro direito. Não, Mas não mas foi tanto tempo assim. eu passei todos Desculpa. esses. Passei todos esses já, tá? Bom, vamos ver esse vídeo aqui. Desliga o seu áudio, Augusto. Olá, pessoal, tudo jóia? Espero que sim. Vamos a mais um vídeo e hoje o nosso assunto é os fatores climáticos. Pessoal, tudo jóia? Espero que sim. Vamos a mais um vídeo e hoje o nosso assunto é os fatores climáticos. Bem, os fatores climáticos são responsáveis pelas características dos diversos climas existentes no planeta. São eles que irão determinar os elementos climáticos, ou seja, a temperatura, a pressão atmosférica e a quantidade de chuvas. Vamos agora analisar cada um dos fatores climáticos. Latitude. A latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha... Gente, presta atenção. Esse vídeo fala dos fatores climáticos e ela está falando de todos os fatores climáticos, que é a latitude, altitude, pressão atmosférica, vai falar sobre maritimidade, continentalidade, vai falar de todos. Aí depois eu vou só pincelando cada um lá na apostila. Então, presta atenção aqui nesse vídeo, tá? Então, ela está começando aí a falar sobre a latitude. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para vocês entenderem mais, tá? Eu vou passar esse vídeo para vocês também, rever depois, tá? Cada um dos fatores climáticos. Latitude. A latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador estiver o lugar, mais quente será, pois recebe maior insolação durante todo o ano. É o caso da região norte e nordeste do Brasil. As regiões polares, por exemplo, estão muito distantes da linha do Equador e por isso são tão frias. Altitude. A altura da região em relação ao nível do mar é muito importante para caracterizar um clima, pois quanto mais alta, menor será a temperatura, e quanto mais baixa, mais quente será a temperatura. Maritimidade. A influência do mar no clima é essencial, pois o mar funciona como regulador térmico, ou seja, a água tem o poder de segurar a temperatura, pois passa o dia inteiro captando a insolação e à noite aquece a cidade ou região através da brisa marítima, ou seja, ventos quentes vindos do mar. Por isso que normalmente as cidades litorâneas são quentes durante o dia e a noite. Além disso, essas regiões próximas ao mar são mais chuvosas, já que o calor faz com que a água evapore e transforme-se em nuvens carregadas, e assim ocorre a precipitação. Ou seja, Peraí, deixa eu mostrar uma imagem para vocês sobre a maritimidade e a continentalidade. Isso aqui é importante. Vocês que já foram em praia, vocês vão ver que é verdade isso, né? Quem já foi para praia, litoral. Ó, maritimidade acontece o quê, tá? Deixa eu pegar uma outra imagem aqui melhor. Deixa eu ver. Vou pegar essa daqui mesmo, tá? Ó, vou pegar essa imagem aqui mesmo, tá? Maritimidade é o quê? Durante o dia, ó, tá? Toda a umidade, né, que os ventos traz do oceano, entra tudo no continente, tá? Vai tudo para o continente, trazendo umidade, calor, tudo para o continente, durante o dia inteiro.
a partir das 6 da manhã até as 6 da tarde. Durante a noite, né, eu tenho a continentalidade, que é toda a umidade e o calor que está no continente volta para o oceano. Então, durante o dia, sai do oceano, os ventos sopram do oceano para o continente, à noite do continente para o oceano. Como o litoral fica no meio dos dois, no litoral, né, é em épocas de verão, épocas de calor, quando recebe uma umidade mais quente, ela vai ficar quente o tempo todo, tanto durante o dia como durante a noite, porque recebe calor e umidade durante o dia. E à noite os ventos voltam e fica também no litoral. Então é uma região que sempre vai estar com umas temperaturas altas durante o verão e temperaturas baixas durante o inverno, quando os ventos são frios. Então isso depende muito da estação do ano. Por exemplo, esse dia aqui, vamos dizer que seja em verão. Então os ventos e a umidade vai ser quente. À noite, a mesma coisa. Quente. Maritimidade, continentalidade. Se fosse no inverno, os ventos do oceano iam entrar para o continente como massas de ar frias, e levando ventos frios, com pouca umidade, e durante a noite, a mesma coisa. Tá? Então, maritimidade é quando sai do mar para o continente. Continentalidade é quando sai do continente para o mar. Guardem as perguntas para daqui a pouco. Vamos continuar vendo o vídeo. Chuvosas, já que o calor faz com que a água evapore e transforme-se em nuvens carregadas, e assim ocorre a precipitação, ou seja, as chuvas. Já as cidades distantes do mar sofrem a influência da continentalidade, ou seja, podem ser quentes durante o dia e à noite a temperatura cai significativamente, já que não tem grandes quantidades de água capazes aí de regular a temperatura. Correntes marítimas. As correntes marítimas podem ser frias ou quentes e também determinarão o clima. Vejam uma vasta área no litoral do Chile. Mesmo estando próximo ao mar, é um grande deserto. Isso ocorre porque ali predomina uma corrente marítima fria, vinda da Antártida. Se as águas do mar estão frias, não haverá evaporação e, portanto, não ocorrerá chuvas. Já no litoral do Brasil, as correntes marítimas são quentes, facilitando o processo de formação das chuvas. Então, gente, é bom lembrar, não é só porque está próximo ao mar que vai ocorrer chuvas, certo? É importante lembrar que para que ocorram as chuvas, é necessário, além de estar próximo do mar, que esse mar tenha aí uma corrente marítima quente para facilitar o processo de evaporação, ok? E aí temos também o relevo. O relevo é muito relevante quando falamos de clima, pois ele também possui o poder de determiná-lo. Você certamente já ouviu falar do sertão nordestino e sabe que essa região é a mais castigada pela carência de chuvas. Já se perguntou por que isso ocorre? Bem, na região nordeste há o Planalto da Borborema, que se estende desde o Agreste até o sertão. Assim, o Planalto, que chega a possuir altitudes acima dos 1.000 metros, impede a passagem das chuvas formadas no litoral do país, fazendo com que o sertão seja a região mais seca do território nacional. Portanto, o relevo pode agir como uma barreira natural que dificulta os índices pluviométricos, ou seja, os índices de chuvas. Massas de ar. Dependendo de onde os ventos são formados, essas massas podem ser secas, úmidas, quentes ou frias. Por exemplo, na Amazônia temos uma massa de ar continental. Mesmo não sendo formada no oceano, ela é úmida, pois na Amazônia temos uma imensa floresta. Assim, a vegetação também irá influenciar diretamente no clima, pois essa massa é úmida, já que há o processo de evapotranspiração, ou seja, as plantas fornecem água à atmosfera, favorecendo a umidade e, consequentemente, as chuvas, influenciando o clima não só da região norte, mas de várias porções do país. Então, é bom lembrar que o desmatamento na Amazônia em larga escala pode prejudicar e muito a dinâmica climática do nosso país, né? Já que a Amazônia ela vai regular aí a formação de chuvas e, portanto, a distribuição de chuvas também no território nacional. Por fim, temos aí as ações humanas, que também é um fator. Desde a Revolução Industrial, que o planeta vem passando por intensas transformações que afetam diretamente no meio ambiente e no clima das regiões.
Um exemplo prático que podemos citar a respeito dessas ações são as grandes cidades, por conta das indústrias poluentes, os asfaltos que impermeabilizam o solo, a grande quantidade de concreto e circulação de veículos. Existe o que chamamos de ilha de calor, ou seja, a temperatura dessas cidades são um pouco maiores do que as áreas ao seu entorno e do que também, principalmente, áreas rurais, que tem a vegetação que vai amenizar a sensação térmica, portanto, as características do clima. Bem, pessoal, por hoje é só. Por hoje, crianças, e é isso. Bom, vamos lá. Cadê? Já mando esse vídeo para vocês daqui a pouco, vocês darem uma olhada. Então, no vídeo, ela resumiu praticamente os fatores climáticos, né? Que são a latitude, a altitude, circulação atmosférica, continentalidade e maritimidade, que estão juntas, correntes marítimas, tá? Correntes marítimas, só para reforçar um pouquinho, não quer dizer que uma região está próxima de um mar, igual o vídeo falou, que vai chover o tempo todo. Só chove se a corrente marítima for quente. Porque se ela estiver muito fria, igual as correntes marítimas dos polos norte e do polo sul, como vai ter evaporação? Como uma água fria, sem radiação solar, vai evaporar? Se elas são frias, porque elas estão nos polos, né? Elas não vão ter o calor do sol necessário para o processo de evaporação. E se não tem evaporação, não vai ter formação de nuvens. Se não tem formação de nuvens, não vai ter chuva, tá? Então, as correntes marítimas é importante também para a formação de chuvas, né? Para trazer chuvas para as regiões, tá? Para o continente. O Brasil, ele é rico até nisso, né? Porque as correntes marítimas do Brasil são correntes marítimas quentes, ó. Correntes marítimas. Vamos pegar um mapa aqui das correntes marítimas só para vocês entenderem. Ó. O que está em vermelho, em rosinha aqui, são correntes marítimas quentes. As que estão em azul são frias. Então, olha aqui o Brasil. Ó. O Brasil recebe aqui, ó, 2 correntes marítimas e as 2 são quentes. Então, por isso que o Brasil tem uma grande quantidade de chuva o tempo todo, né? Ó. Enquanto as outras regiões são mais frias. Ó, o Chile, igual ela falou, né? Mesmo o Chile ser um país que pega quase todo o Oceano Pacífico aqui do Sul, Pacífico Sul, né? Da região Sul, do Hemisfério Sul, as praias de lá não chove muito no país, e são um pouco frias, por causa que só recebe uma corrente marítima fria. Mas olha o restante do Pacífico aqui, ó, corrente marítima quente. Professor, mas essa corrente marítima sempre segue o mesmo fluxo? Sempre o mesmo fluxo. Ela não muda, ó. Pode mudar com o aquecimento global, aí muda toda a questão, né? Aí tem furacões, aí tem todas aquelas catástrofes naturais que a gente está acompanhando nos noticiários por causa do aquecimento global. O aquecimento global é como se estivesse modificando a natureza, né? Mudando o ritmo da natureza. O aquecimento global é como se você estivesse fazendo um arroz. Se você vai preparar um arroz e coloca muita água, o arroz vai perder o ponto, ele vai virar papa, ele vai desandar, ele não vai cozinhar, ele vai cozinhar demais. E não é uma sopa, não é uma canja, é um arroz. Para ficar soltinho, tem que ter a quantidade de água certa para o cozimento do arroz. Você coloca muita água no processo de cozinhar o arroz, para a gente comer, jantar ou almoçar, o arroz vira papa, vira uma sopinha, vira, né, parece um purê de arroz, né? Então é a mesma coisa, a poluição acaba interferindo, né, nas correntes marítimas também. Mas no caso do Brasil, ó, é bem quente. Olha aqui na Ásia, bastante também quente, ó. Tá? A outra é a vegetação, tá? O tipo de vegetação de um local está relacionado ao clima e sua existência contribui para a manutenção das condições climáticas. É o caso da Amazônia, tá? A Amazônia, ó, vegetação, não, deixa eu ver, peraí. Olha como são as chuvas na Amazônia. Tem um vídeo aqui, que eu assisti na faculdade, acho que é esse aqui, ó. Olha que interessante. Saudade de viajar. Deixa eu passar a propaganda. Um lugar como esse, né? Esse lugar é... Uma floresta tropical sem chuva não seria realmente uma floresta tropical. Quer dizer, todas as plantas precisam de água para crescer, pois sem água e, portanto, sem chuva, elas murcham e morrem. Então, o que pensar sobre o antigo provérbio havaiano que, traduzido, significa a chuva segue a floresta? Vamos por partes.
Todas as plantas terrestres perdem água quando os poros de suas folhas abrem durante a fotossíntese, e essa evaporação atrai mais água por meio dos seus caules. Com tanta chuva encharcando o solo das florestas tropicais, a água é quase limitada, e, consequentemente, árvores da floresta tropical podem se dar ao luxo de mover e perder mais água do que outras plantas. O vapor de água subindo dessa floresta alimenta nuvens carregadas de umidade, ao mesmo tempo em que causa uma convecção. Juntos, esses efeitos aceleram a formação de chuva, que cai no solo, começando tudo de novo. Esse ciclo, absorção, evaporação e chuva, acontece em todo lugar em que existem plantas. Mas o solo superúmido, o bombeamento rápido das árvores e o sol quente tornam um ciclo tão rápido na floresta tropical que, ao contrário de outros biomas onde as nuvens podem se formar em um lugar e chover em outro, nela toda a água permanece na mesma região. Se esse tipo de floresta não bombeasse tanta água para o ar, ela não teria tanta chuva. E sem toda a chuva que recebe, ela não teria tamanha quantidade de água para jogar no ar. Assim surge a dúvida: o que veio primeiro, a chuva ou a floresta tropical? Antes das florestas tropicais, antepassados de árvores como cipreste e diferentes pinheiros dominaram a terra, mas eles eram conservadores no uso e perda de água. Isso porque o ar tinha tendência a ser seco, o que significava menos chuva. Contudo, cerca de 130 milhões de anos atrás, um novo tipo de planta se desenvolveu, se arriscando a perder mais água em troca de uma fotossíntese turbinada. Estas foram as plantas com flores, e sua ousadia valeu a pena. Seu crescimento acelerado lhes permitiu driblar a concorrência dos ancestrais dos pinheiros e assumir as regiões tropicais do globo. Estas angiospermas, como são conhecidas, perderam tanta água no ar à medida que se espalharam, que trouxeram sua própria chuva com elas. E hoje as florestas tropicais recebem mais chuva do que receberiam sendo florestas de pinheiros. Em alguns lugares, esse acréscimo chega a mais de 1 metro de chuva todo ano. Isso é equivalente a um aumento de 2 horas e meia de chuva forte a cada semana. Não é nenhuma surpresa que toda essa água esfrie a floresta, razão pela qual a Amazônia não chega nem perto do calor do Saara, ou nem mesmo de uma floresta de pinheiros no verão do Texas. Mas os trópicos quentes e secos do passado podem em breve ser parte do nosso futuro. Em regiões da Amazônia, onde vastas áreas de florestas foram devastadas pela extração ou agricultura, já estão ocorrendo secas, e os incêndios florestais tornaram-se mais frequentes. Os cientistas temem que estas mudanças levarão a trópicos cada vez mais quentes, secos e inflamáveis nas próximas décadas, complicando as coisas tanto para o restante das florestas, quanto para as pessoas que lá vivem. Então, da próxima vez que você tiver muito calor, plante uma árvore. Afinal, como diziam os havaianos, a chuva segue a floresta. Como as chuvas nas florestas, né, tropicais, elas acontece o processo de fotossíntese. Fotossíntese vocês tiveram com ciências, eu imagino, né? Aula de fotossíntese. Tiveram ou não? Oi, gente. Estão me vendo? Eu acho. Tiveram? Ainda não, eu acho, professor. Não? Então, eu explico depois um pouquinho que vai dar tempo, vai acabar nosso tempo, que pena. Mas na segunda, amanhã vai ter plantão, tá? Semana passada só o Augusto entrou, né, Augusto? Só ele. Aí ficou eu e ele uma meia hora lá falando sobre os elementos cartográficos. Amanhã, quem tiver alguma dúvida sobre os tipos de clima, os fatores climáticos, por favor, entre amanhã para tirar as dúvidas. E quem não entrar, segunda-feira eu dou continuidade aqui sobre a classificação climática e os tipos do clima do Brasil. E a gente vai entender um pouquinho dos climas que o Brasil possui atualmente, ok? Para a gente poder entrar no clima e ação humana. Presta atenção que hoje eu vou postar a segunda parte do trabalho, que vale 7 pontos, né? Então, fiquem atentos para vocês fazerem um trabalho bem bacana para me enviar. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sugestão? Não. Só um trabalho vai valer 7 pontos? É, porque o outro valia 3, não foi? 3 mais 7 é igual ao quê? Ô, professor, Professor, mas calma aí. São 7 pontos na média, assim, direto, ou vai ser somado ou dividido? Não, Ou os dois? é 7 pontos do trabalho, gente. Trabalho. O trabalho vai valer 7 pontos. professor, Oi. isso quer dizer, então, que quando as correntes são mais frias, tem menos chuva naquele local? Exatamente. Pouquíssima chuva, porque não tem processo de evaporação, porque a água está fria. Agora, quando a corrente marítima é quente, então a evaporação acontece mais rápido. Aí tem a formação das nuvens, onde precipita. Precipita é chuva. Faz Ok? certo, era só isso. Então tá bom. Gente, Ok. quem vai entrar amanhã, até amanhã. Quem não vai entrar, até segunda-feira. Tchau e se cuidem. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, galera. Fui.